Boa tarde. Então, nós vamos seguir a nossa aula tratando agora da metodologia científica. Na aula anterior, a gente tratou do que seria ciência, de como ocorre a organização do método científico para obter o conhecimento científico, e agora sim a gente vai entrar na metodologia científica. Etimologicamente, metodologia científica significa meta, ao largo, odus, caminho, e logos, estudo, ou seja, o caminho que você vai tomar para desenvolver ou descobrir o que você está querendo no seu estudo. Consiste em estudar e avaliar os vários métodos disponíveis, identificando a sua limitação ou não, bem como suas implicações e seus modos de utilização. Então, a metodologia científica parte do pressuposto da sua escolha para desenvolver ou para encontrar o melhor caminho para resolver aquele problema que você está querendo descobrir ou explicar. Por isso que a metodologia científica, ela lhe dá vários caminhos a escolher. Essa escolha é sua, porém ela tem uma lógica, não é à toa. Cada tipo de conhecimento científico que você quer pesquisar, ou para cada tipo de problema que você queira uma resposta, existe um caminho metodológico que você deva buscar. Então, nas ciências humanas existe um tipo de metodologia, nas ciências sociais outro tipo de metodologia, nas ciências biológicas outro tipo de metodologia. Então, para cada tipo de pesquisa, para cada estudo que você for fazer, existe uma metodologia específica para aquele estudo. A escolha desse caminho é que é a parte mais importante do seu trabalho, porque se você fizer uma escolha correta, o caminho vai ser mais fácil de ser alcançado. Se você fizer uma escolha errada, o caminho vai ter uma dificuldade grande de ser alcançado. O método científico são abordagens e técnicas, processos utilizados pela ciência para formular e resolver problemas para aquisição objetiva do conhecimento, de uma maneira sistemática. Ou seja, para eu resolver qualquer problema científico, eu preciso respeitar uma sistematização. Tem que haver uma organização lógica para que eu consiga resolver o problema que eu estou querendo entender ou descobrir. Isso a gente chama de método científico. Esse método científico é que vai desenvolver todos os tipos de pesquisa científica. Por isso que o método científico, a metodologia científica, ela estabelece 7 passos que devem ser respeitados. O primeiro deles é estabelecer um problema. Então, toda vez que você se deparar com alguma coisa que você não conhece, ou com alguma coisa que você quer explicar, então é necessário você fazer um estudo científico para poder resolver esse problema. O segundo passo consiste em pesquisar sobre aquele problema. Então você vai procurar em todos os locais que puder, revista, livro, artigo, jornal, vídeo, televisão, todos os tipos de meios que existem hoje em dia de informação para você ler tudo que já tem escrito sobre aquele problema que você quer resolver. Antigamente era mais complicado porque a gente não tinha todo esse banco de dados disponível na internet. Hoje é mais fácil porque tudo isso está na internet. Então fica muito mais fácil na hora para você pesquisar o que você quer ler sobre o problema que você está querendo resolver. Após essa pesquisa, exige ou às vezes exigido a formulação de uma hipótese. Então você vai dar uma resposta para esse problema que você está querendo resolver. Por que é que eu digo às vezes? Porque existem alguns tipos de estudo científico que não necessariamente se faz uso da hipótese, principalmente os estudos na área social. Então, geralmente a gente só formula hipótese nos estudos científicos relacionados às ciências biológicas, que aí sim você tem que dizer ou levantar 2 ou mais hipóteses
para poder no final você saber, concordando ou negando sobre esse problema que você está querendo responder. Aproveitando esse caso que a gente está, né, de coronavírus, se a gente fosse analisar, por exemplo, a contaminação, o uso da máscara propicia, aumenta ou diminui o processo de contaminação do coronavírus. Então eu estou querendo descobrir isso, esse é meu problema, e eu vou levantar duas hipóteses. A primeira hipótese, o uso da máscara diminui o contágio do coronavírus. A segunda hipótese é, o uso da máscara não diminui o contágio do coronavírus. Geralmente as hipóteses, geralmente não, todas as vezes as hipóteses levantadas, uma afirma e outra nega. Porque depois de você realizar os experimentos para testar as suas hipóteses e colecionar os dados, que são os resultados, aí você vai fazer as análises e essas análises é que vão me entregar os resultados. Que resultados são esses? Esses resultados eles vão comprovar ou negar a hipótese. Então, dependendo dos resultados que eu encontre, eu vou dizer, realmente o uso da máscara impede o contágio do coronavírus. Ou, dependendo dos resultados que eu encontre, eu vou dizer, realmente o uso da máscara não impede o contágio do coronavírus. Então, o levantamento da hipótese nas áreas biológicas é quase que imediato. Porém, nas ciências humanas, algumas vezes pode ser descartado. Por fim, a gente, depois dos resultados em mãos e analisados os dados, nós vamos tirar as conclusões, e essas conclusões são justamente aceitando ou negando as hipóteses que você levantou. E aí você comunica os resultados encontrados. Para essas conclusões, é necessário você entender que essa análise toda aqui baseia-se no método científico que eu já falei na aula passada, que é levantar o problema, fazer uma pesquisa sobre o problema, uma revisão de bibliografia sobre tudo que já foi escrito sobre o problema, formular as hipóteses a respeito desse problema, realizar os experimentos para poder você encontrar os resultados e a partir desses resultados eu aceitar a hipótese ou eu negar ou rejeitar a hipótese. Quando eu faço o aceite ou a negação da hipótese, aí eu consigo tirar as conclusões dessa pesquisa científica e, consequentemente, eu posso comunicar isso para o mundo todo. Como é que eu comunico isso para o mundo todo? Eu faço isso a partir de trabalhos científicos, de resumos, de artigos, de publicação de livro. Então, é necessário que essa comunicação seja feita. Nesse método científico, o primeiro passo, como eu havia dito anteriormente, está em estabelecer o problema. E para estabelecer um problema, é necessário você responder à questão o que ou por quê. Sempre todo problema que você vai estabelecer vai ter que responder essa questão aqui. Aí um exemplo é esse: a luz do dia faz as plantas crescerem? O segundo passo é pesquisar. Você vai ter que ler em livro, revista, artigo, vídeo, qualquer coisa que você tenha, tudo que já existe sobre o assunto da luz do dia relacionado ao crescimento de planta. Então, tudo que já existe sobre o assunto você vai ler nessas bases que a gente tem disponível hoje na internet. Terceiro ponto é a formulação da hipótese, né? O que é que você acha que vai acontecer? E aí, para formular a hipótese, geralmente a gente usa esses dois termos, se e então. Se o fornecimento de luz, então as plantas crescerão. Se não há fornecimento de luz, então não, as plantas vão morrer. Então, a formulação da hipótese parte dessas duas nomenclaturas. O quarto é o planejamento do caminho para validar ou negar a hipótese, que seriam os resultados, o experimento, né?
são a realização dos ensaios e dos testes para a coleta dos resultados. O quinto seria a análise desses resultados. Depois de coletado, eu analiso e transformo isso em gráfico, tabela, em vídeo, em escrito mesmo. Aí vai depender de cada tipo de pesquisa, vai apresentar uma maneira diferente de análise de dados. No nosso caso aqui da planta, nós vamos transformar numa tabela, né? Então, no período da manhã, as plantas vão ter esse crescimento por conta da quantidade de luz que elas recebem. No período da tarde, as plantas obtiveram esse crescimento pela quantidade de luz que elas receberam. Então, significa dizer que quanto mais luz a planta receber, mais ela cresce, né? Porque a gente vê que o gráfico está em crescência. O sexto passo seria a conclusão, que aí sim você vai escrever os resultados, aceitando ou negando a hipótese, e explicando ou dando uma justificativa do motivo pelo qual você está fazendo isso. E o último passo é a divulgação do resultado, como eu já havia dito anteriormente, que seria uma monografia, por meio de monografias, dissertações, tese, revista, artigo. Então, para a gente fazer isso também, é necessário, no decorrer dessa formulação, fazer os relatórios de pesquisa. Porque você, para fazer essa pesquisa, tem que ler vários bancos de dados. E esses bancos de dados precisam ter uma organização, tem que ter um relatório. E o relatório não pode ser feito aleatoriamente, ele tem uma sequência também. Então, por definição, relatório é um tipo de texto cujo objetivo é um relato de um dado ou elemento específico. Ele é caracterizado pelo gênero textual, né? Então, geralmente, os relatórios são textos expositivos, com características de narrativa e descritivo, ou seja, você está descrevendo alguma coisa ou você está narrando alguma coisa que vai acontecer ou que já aconteceu dentro daquele texto. O relatório pode comportar uma crítica, e isso é importante. Caso haja a necessidade de você apresentar uma crítica a respeito daquele assunto, o relatório pode trazer isso. Há também a necessidade de uma argumentação válida para essa crítica, né? Você tem que fazer a crítica, porém você tem que levantar argumentos que são relevantes para que você coloque como suporte da crítica. Você não pode simplesmente dizer eu não gosto disso, por quê? Ah, porque eu não gosto. Não, você tem que dizer eu não gosto disso, porque de acordo com pesquisas, de acordo com estudos, de acordo com números, com tabelas, com artigos, com textos, ele apresenta essa dificuldade. Então é necessário você levantar uma argumentação que seja relevante no caso, se você quiser fazer alguma crítica. Você não pode fazer uma crítica por crítica, uma crítica vaga, vazia. A redação técnica com registro de dados, os relatos referem-se a atividades específicas, por isso deve ser o mais conciso possível, né? Não pode ser um tratado de arte, não pode ser uma redação de 1000 páginas, tem que ser algo bem claro, bem direto, bem organizado, que faça a leitura e que facilite o entendimento do leitor, que isso é que é o mais importante. A participação, esses registros podem ser de participação de congresso, de inscrição, pode ser experimento científico, que é o caso nosso, né, da metodologia científica. Geralmente a gente faz os experimentos científicos e aí faz os relatórios. Como é que a gente faz esse relatório? Esse relatório é dividido em algumas partes. A primeira delas é a capa, que ela deve conter o nome da instituição, o nome do aluno, o nome do professor e o título do trabalho. Isso é importante. Se não tiver isso, vai bagunçar o serviço. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês os outros itens que compõem o relatório, o que é que cada um deve ter e como é que ele deve ser organizado. Porque de agora para frente, todos os relatórios que a gente pedir, todos os trabalhos que a gente pedir na sala vão ter que vir nesse formato aqui de relatório. Então é necessário vocês entenderem quais são os itens que compõem esse relatório. O outro item é o índice,
que oferece uma melhor localização do leitor no trabalho, né? Eu vou ver se eu consigo botar logo todos os itens aqui para a gente não perder tempo. Aí vem o título, que é a identificação do trabalho, e a introdução do relatório, que aí aqui na introdução você vai botar todas as informações básicas necessárias para que você entenda, ou que o leitor entenda do que é que se trata o assunto que você vai tratar. Então é necessário na introdução que seja bem direto, bem claro e bem objetivo. E aí seria esse o formato, né? O nome da instituição, o seu nome, o título, a cidade e o ano que seria. Caso seja necessário uma folha de rosto, são os mesmos itens, né? Seu nome, o título, uma pequena apresentação, a cidade e o ano. O desenvolvimento é a parte que tem maior peso na literatura, né? A maior parte do trabalho, e ela deve conter toda a base da pesquisa, as imagens, os gráficos, o texto, as partes mais importantes que você fez da pesquisa, isso seria o desenvolvimento do trabalho. A metodologia, e aqui sim na metodologia você tem que detalhar o que é que foi feito para encontrar esses resultados da pesquisa, mostrando o local onde foi feita a pesquisa, o número de pessoas que foram utilizadas, o instrumento de pesquisa que você utilizou, o procedimento de como utilizar esse instrumento de pesquisa, tudo isso tem que vir na metodologia, tudo de maneira clara, objetiva e direta. E por último, as considerações finais, que são as conclusões, e aqui sim você pode dar a sua opinião a respeito do assunto. As referências de tudo que você pesquisou tem que vir no relatório. Se não tiver referência, o relatório não tem validade científica. Então, se você usou livro, tem que dizer qual o livro. Se foi artigo, tem que dizer qual artigo. Tirou de jornal, tem que dizer o jornal. Ou foi vídeo pesquisado na internet, tem que dizer o site. Para terminar, vamos mostrar só os tipos de relatório, que tem o relatório escolar, que é esse que a gente pede normalmente nos trabalhos, o científico, que esse é o mais importante para a gente, né, que é o que vai fazer a participação de congresso, de palestra, os relatos de experiência, os experimentos que vocês vão fazer nas pesquisas, e o administrativo, em caso de quem trabalha nessas ambiente administrativo, tem aquele relatório que tem uma sequência já pré-estabelecida. E aí finalizamos nossa aula. Passou uns 3 minutos da aula do normal para a gente ganhar e otimizar tempo. Na próxima, quando voltar das férias, aí sim a gente dá continuidade a partir daqui do assunto da metodologia científica. Muito obrigado e até mais.